Mais uma vez. Eles erraram nos dois lances, era para expulsar o Gustavo Henrique, no lance que ele segurou a Arrascaeta e foi pênalti. Já falei. E todo jogo o VAR erra contra o Flamengo, é todo jogo, é sempre. O critério do Flamengo é diferente para os outros. Os árbitros têm um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. É intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão um pênalti lá para o Fluminense, pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. Assim, o Flamengo vai tomar alguma posição? Assim, não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios, reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. O Daronco ganhou uma camisa do Flamengo hoje? Eu sei lá se ele ganhou camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo. Eu recebi essa informação, só Ganhou isso. camisa do Flamengo? Então você vem aonde você pegou essa informação aí? Você acompanha imagens aí do momento que o Arrascaeta e o De La Cruz saíram. O De La Cruz mancando bastante. O jogador deve ser reavaliado na reapresentação do Flamengo ao ninho do Urubu. Ele que saiu do jogo e acabou tendo que ser substituído por conta de uma dor na posterior da coxa. Saiu mancando. E da noite, o momento que os jogadores do Flamengo saíram, irmão, saíram com a caixa... Eu tive que abaixar o som por causa dos direitos autorais. Mas saíram com a caixa de som alta, tirando onda. E aí foi perguntado até pro Gerson nesse momento aí se foi o clima hostil. Olha a reação do Gerson. Jogadores do Flamengo humilhando Mateuzinho na saída da Neoquímica Arena. Marcos, pode falar rapidinho? Gente, Galera, vamos organizar aqui. Estou aqui atrás. Peraí, vamos organizar o pagode. Recua. Vamos organizar isso daí. As câmeras estão aqui. O pessoal que está com o celular, ou vai para a lateral ou se abaixa. Vamos baixar. Ouvimos o Felipe Luiz, ouvimos também o Bruno Spindler ainda há pouco. Claro que não tem coisa para falar sobre essa classificação, mas um tom, mais uma vez, de reclamação no que diz respeito a marcações da arbitragem de vídeo. E aí queria saber de você, na condição de vice-presidente do Flamengo, se é algo corriqueiro que realmente vem sistematicamente prejudicando e como o clube interpreta essa situação. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez eu vim aqui. Baixa jogo. Mais uma Olha o vez eu celular, vim olha o aqui. celular. Mais uma vez eu vou vir aqui reclamar, mas com a classificação do Flamengo, que é o mais importante. Eu acho que a arbitragem errou no primeiro lance do jogo ali, quando não expulsa o jogador. Eles estão alegando que tinha cobertura, não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões eu acho que desproporcionais. E é isso, quanto mais a arbitragem brasileira em relação a isso aqui. E eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada, só a gente tem que reclamar. A gente chegou aqui no começo do jogo com um som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário, assim, uma loucura que estava lá dentro, você não conseguia ouvir absolutamente nada. Bastante luzes apagadas. As luzes a gente entende que possa ser um problema em relação à parte elétrica, isso acontece, isso acontece em tudo quanto é lugar. Agora, a reversão do som para dentro do vestiário, aí já é um pouquinho, acho que já é premeditado. Mas enfim, o quarto árbitro resolveu bem também, e a gente só com muita calma e tranquilidade falou, se continuar com a música a gente não entra em campo. Até porque você precisava se concentrar ali, você precisa falar, o técnico fala, as pessoas falam entre si, não é só a hora de rezar. O jogo já começa ali 20 minutos antes, meia hora antes desse processo, do horário de 4 horas, né? Não começa 4 horas ali dentro do vestiário. Mas é isso, eu acho que o Flamengo mereceu aí, pelo que jogou, acho que todo mundo jogou, chegou uma hora que estava jogando pelo Bruno Henrique, né? A expulsão dele eu tenho como correta da arbitragem, na minha avaliação, mas o que ele poderia ter interpretado em relação ao primeiro ou segundo lance do jogo, e que o Arrascaeta ia entrar sozinho, e o pior, o estarrecedor, não é o erro da arbitragem, que às vezes o árbitro está em algum local em que ele possa estar desprivilegiado.
O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar o que foi analisado. Mas enfim, o resultado foi o que a gente queria. Estamos na final, é a terceira final consecutiva que o Flamengo consegue. Isso que é o mais importante. Vocês receberam de alguma maneira fazer algum protesto diante dessa arbitragem? Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está indo na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, tanto que tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. Quando o Bruno Henrique errou, ele tomou o vermelho e assim foi. Então, eu acho que no começo do jogo ele quis... ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas infelizmente numa sequência teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva, e aí ele chegou e expulsou o jogador, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. O Flamengo deu uma camisa pro Daronco depois do jogo, o Corinthians alega isso e exige que seja colocado na súmula. É vergonhoso essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta, pelo amor de Deus. Não, calma. Porque eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final, depois o senhor fala. Vai lá. Tá? Sim, senhor. O que acontece é o seguinte, imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta. Peço até desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa. Mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. Ô, Braz, em relação ao Hugo Souza... Tinha que ter tomado a camisa. Em relação ao Hugo Souza, agora passado o jogo, pode acontecer alguma evolução, que você entende? Houve alguma coisa aqui, aproveitando a vinda de vocês para o Rio de Janeiro? Vai ter alguma definição em relação ao Hugo Souza? Não, primeiro, mais 500 mil reais. A definição é essa, mais 500 mil reais, totalizando R$1,5 milhão de reais que eles têm que pagar. E até agora, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Tá bom, valeu, gente. Ó, trazer o Fabrício Acredito que o sistema defensivo tenha um sabor especial, porque num somatório, se levarmos em conta que foram 2 jogos, e nesses 2 jogos a zaga não foi vazada, dá para concluir, óbvio, que o gol no jogo de ida foi muito importante, mas a defesa, fazendo a parte dela, foi fundamental para o Flamengo garantir a 3ª final de Copa do Brasil consecutiva. Boa noite. Boa noite. Privilegiado em estar nessa 3ª final em 3 anos de clube, né? Um jogo que se tornou muito mais difícil do que era esperado pelo fato da expulsão. Mas foi uma coisa que eu falei com o Bruno Henrique no intervalo, que ele estava bastante cabisbaixo, chorando, que a gente ia se entregar de corpo e alma por ele, que ele é um cara extremamente importante para o nosso grupo, o grupo todo gosta muito dele. Então, um sistema defensivo que conseguiu neutralizar o Corinthians e conseguiu fazer um grande jogo para sair com a classificação para a final. Fabrício, o quanto a questão do Corinthians começar a alçar bolas na área do Flamengo facilitou para você, já que a equipe não tinha um centroavante de referência mais alto, facilitou um pouco a marcação por ali? Talvez a gente, com a expulsão do Bruno e a gente abaixando as linhas, eles tiveram que propor um pouco mais o jogo, né? Então a gente sabia que eles não tinham esse meio que ficava ali no entre linhas, então a linha ficava bastante postada atrás e no quesito de chuveirinho pegava a defesa de frente, que fica bem mais fácil, bem mais confortável para nós zagueiros tirar a bola. Fabrício, o quanto essa questão de clima hostil pegou para vocês? Foguetório no hotel,
O Mateuzinho, até que a ex-companheira de vocês falou que o clima aqui ia ser hostil. Enfim, o quanto isso pegou para vocês? Tem informação de luz apagada no vestiário, som alto. Quanto isso mexeu com o Flamengo para essa partida? Cara, jogo grande, clima hostil. Para quem joga no Flamengo, tá sempre encontrando esse tipo de clima, é sempre preparado para esse tipo de jogos. Motivação a mais pelo foguetório, pelo que foi feito no vestiário. Eu acho que isso é uma coisa, pode ser um combustível, mas de estar aqui numa semifinal, talvez os dois times de maiores torcidas do Brasil se enfrentando, valendo uma vaga na final, não tem uma motivação a mais, a não ser esse tipo de jogo para a gente conseguir impor o nosso ritmo, fazer o nosso jogo para conseguir essa classificação. Então, acho que o que aconteceu no extra é mais um combustível a mais para a gente conseguir fazer o grande jogo que fizemos. Fabrício, o que você enxerga como a principal dificuldade hoje do Flamengo em campo? Cara, hoje é um pouco difícil de falar pela circunstância do que aconteceu, né? A gente jogou desde os 25 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, então não tem como a gente propor jogo jogando diante na casa do adversário, diante de quase 50 mil torcedores. É difícil pra gente conseguir propor jogo, mas pelo menos no quesito defensivo o time conseguiu se performar e performou muito bem para levar essa classificação para o Rio de Janeiro. E o que projetar da final contra o Atlético Mineiro agora? Um outro grande jogo, dois grandes jogos, duas grandes equipes que chegam na final por méritos. Então, jogos dificílimos, logo agora na sequência, né? Não tem essa diferença que teve dias de descanso entre uma fase e outra, entre a quarta para a semi, e agora para a final é um tempo menor. Então a gente tem que se preparar, se dedicar, voltar a atenção para o Campeonato Brasileiro e aí logo em seguida pensar no Atlético Mineiro para a gente estudar o adversário e fazer dois grandes jogos e, se for da vontade de Deus, que a gente possa conquistar o título. Fabrício, na quinta tem o sorteio dos mandos de campo. Queria saber o que vocês preferem internamente. Eu sei que é meio difícil de falar, mas jogar o jogo de volta em casa ou fora? Cara, pra quem quer ser campeão, a gente vai ter que ir a Belo Horizonte de qualquer forma. Seja no jogo de ida ou de volta, a gente vai ter que ir lá enfrentar eles. Então, para quem quer ser campeão, a gente tem que fazer grandes jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Decidimos a semifinal fora de casa, com um jogador a menos durante boa parte do jogo, e conseguimos ser muito efetivo na parte defensiva. E o gol em casa, com certeza, nos deu uma segurança grande para a gente ter essa postura defensiva aqui, que foi muito num êxito enorme para todos nós. E o que o Felipe Luiz pede de diferente para você, Fabrício Luiz, como zagueiro? De diferente em relação ao que o Tite pedia? Cara, eu não tive essa conversa assim direta com o Felipe. Acabou quando ele chegou, eu fiquei 2 jogos fora, depois joguei agora contra o Fluminense, voltei a entrar hoje. Assim, a gente precisa ter essa conversa para a gente tentar entender o que acontece, o que ele quer, o que ele gosta, para aí sim eu continuar, voltar performado da forma que eu sempre performei, e estou aqui disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível, sendo jogando ou entrando no decorrer do jogo, ou até mesmo ficando bom. Qual foi o papo, Fabrício, com o Felipe Luiz? Logo no momento acontece a expulsão e a substituição rápida, tirando o Gabi, colocando você. Qual foi o papo ali rápido com ele para essa escolha? Não, a substituição seria um processo normal em vista do que aconteceu, né? A gente perde o Bruno, que é um cara de reposição muito pelas laterais, acompanhando bastante ali. Jogava muito em cima do Mateuzinho, que é um atleta que ataca bem, que é bastante ofensivo. E automaticamente é uma substituição que ia ficar só com o centroavante na frente, que era o Gabi, e automaticamente a gente perderia esse cara da recomposição. Então, assim, sacrificou o Gabi, eu acabei entrando, mas isso é em prol do grupo, é em prol da gente buscar essa vaga que a gente estava indo atrás, e graças a Deus conseguimos. O lance do Bruno acabou que foi um pouco feio. Ele falou alguma coisa com vocês no vestiário depois? Cara, Bruno bastante abatido, chorando muito, e é porque é difícil, um jogo grande desse, você perder um jogador é difícil, principalmente para quem um cara decisivo igual ele. A gente num jogo difícil, diante do adversário. Então, assim, a gente procurou passar força para ele, porque é um cara extremamente importantíssimo pra gente. Não joga o primeiro jogo, mas a gente tem certeza que ele vai ser super importante pra gente no segundo jogo. Beleza? Fala, Léo. Léo, uma vitória importante hoje. Uma vitória empate, mas um sabor de vitória. E, tipo assim, havia toda uma atmosfera em volta desse jogo. Até perguntei pro Felipe Luiz como manter a cabeça no lugar após um revés, que foi o jogo contra o Fluminense na quinta-feira, e você hoje ali na defesa do Mengão. Cara, ambiente a gente sabia como ia ser, ambiente semifinal, jogo grande, e era assim que a gente estava preparado para jogar, sabia que ia ter que passar por cima disso. Acredito que a nossa postura foi muito boa, desde o início, mesmo com 11 e depois com 10, melhor ainda. Conseguimos superar as dificuldades que a gente teve durante a partida
e acredito que mesmo com um a menos a gente conseguiu ainda fazer um jogo de igual para igual, criando chances, assim como eles tiveram algumas, mas acredito que poucas. Então, feliz pela atuação de todos e agora é focar no jogo do final de semana primeiro e depois, claro, se preparar para a final. Como é para você chegar pela primeira vez numa final com o Flamengo? Uma final importante, não sei se vocês já te falaram, terceira final seguida de Copa do Brasil, e o Flamengo vem nos últimos 6 anos com 3 finais de Libertadores, agora 3 de Copa do Brasil. A história do Flamengo fala por si só, né? É uma coisa que vem sendo cultural, então até por isso a importância desse jogo, do Flamengo estar da gente colocar o Flamengo mais uma vez, o Flamengo no final. Então é uma importância que nos coloca uma pressão, mas como eu sempre falei, a pressão é um privilégio de estar aqui e a gente felizmente conseguiu isso num jogo muito difícil, mesmo com um jogador a menos, a gente passou por cima como uma equipe, né? Às vezes um guerreiro cai durante a guerra e a gente tem que se comportar, tem que se dobrar por ele, a gente falou isso pro Bruno no intervalo e conseguimos a classificação. Como eu digo, ainda fazendo um grande jogo, independente de jogar com a menos desde os 30, acredito, né? Então, Você falou da questão do Bruno Henrique, eu queria te fazer uma pergunta que é importante. A gente percebe que parece um escorregão, e jamais um jogador como o Bruno, um companheiro do Mateuzinho, faria alguma coisa como aquela para ser expulso ou de propósito, né? Acredito que foi mais um acidente de trabalho, não vi o lance ainda, acredito que tem a margem para expulsão, mas como eu disse, não revi o lance, tenho certeza que foi acidental, né? O Bruno não é um cara assim, e ainda mais como você falou, um companheiro de trabalho e um companheiro de profissão de Flamengo, né? Que há pouco tempo era, então acredito que foi mais um acidente de trabalho mesmo. O Spindle ele passou agora há pouco aqui reclamando talvez de uma possível um favorecimento da arbitragem. Você acha que realmente esse conforto falado anteriormente prejudicou muito a zona ofensiva do Flamengo hoje? De arbitragem, acho que deixo para eles falarem. Eu realmente não vi nenhum lance polêmico aí do jogo, ainda não revi nada. Estava realmente comemorando e desfrutando dessa vitória. E qual foi a outra pergunta, perdão? Se você acha que isso acabou impactando muito na vitória no caso na classificação, mas se você acha que vocês conseguiriam talvez abrir mais ainda uma vantagem no placar? Cara, talvez, mas isso é uma coisa meio hipotética, né? Não tem como afirmar isso, mas a gente tem que valorizar o nosso jogo. Como eu digo, passamos por cima do ambiente, passamos por cima das decisões da arbitragem, se foram certas ou erradas, como eu disse, eu não assisti ainda, não posso falar. Acho que a gente tem que falar e exaltar a nossa atuação, que mesmo com a menos a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual e criar tantas chances quanto eles criaram na frente. Léo, você disse que pressão é um privilégio, ainda por estar num clube como o Flamengo, e acho que hoje vocês viveram uma grande pressão aqui, uma torcida grande contra, teve uma certa hostilidade quando vocês chegaram ao estádio, né? Músicas do Corinthians, luz apagada, foi um dia de grande pressão que vocês conseguiram vencer com bastante maturidade? Bom, acho que eles tentaram usar de todas as armas possíveis para tentar desestabilizar a gente, mas a gente estava mentalmente muito forte em relação a isso, tentaram achar os fogos, tentaram criar um ambiente diferente, mas a gente estava muito preparado para isso, a gente vive ambientes de pressão constantemente, então a gente está muito acostumado a isso, estádio lotado, a gente está acostumado a todo jogo no Maracanã, então isso não afeta muito a gente estava muito preparado para, independente das situações que acontecessem no jogo, a gente passar por isso e classificar, e foi isso que a gente conseguiu. Mais duas, pessoal. E o que o Felipe Luiz pede para você de diferente em relação aos pedidos do Tite, como zagueiro, né? Cara, ele dá muita liberdade pra gente jogar, pra gente buscar sair da pressão, quebrar essa primeira linha de pressão deles, sempre estando perto, os dois zagueiros, os dois volantes, para que a gente tenha qualidade para sair ali atrás e quebrar essa linha de pressão. E munir os meias e atacantes entre linhas, né? Até pede para eles não virem buscar tanto, porque sabe que a gente tem qualidade para sair ali e entregar para eles mais perto do gol. Então é mais isso mesmo e eu feliz pela classificação mais uma vez. Pela frente agora o Atlético Mineiro, é um clássico nacional, podemos assim dizer. Grandes jogadores. O que você poderia, nesse momento, antecipar, o que esperar desse adversário que ontem fez a parte dele, hoje, teoricamente, passou o dia esperando para ver qual seria o destino. O último encontro
em Belo Horizonte foi muito bom para o Flamengo, mas claro, cada jogo é um jogo. O que esperar desse adversário em um jogo, como o Fabrício falou aqui ainda há pouco, não é tão distante como foram nas outras fases da Copa do Brasil, já é daqui a pouco, logo no começo do mês de novembro. Então, o que projetar desse Atlético Mineiro num período, em tese, mais curto que das outras fases de preparação? É uma grande equipe. A gente pôde assistir o jogo ontem, já enfrentamos eles lá em Minas, sabe como vai ser a atmosfera, mas tenho certeza que no Maracanã a atmosfera também vai ser grande a nosso favor. É uma grande equipe, mereceu chegar à final. Enfrentou um jogo duro também contra o Vasco ontem e conseguiu classificar. Então, acho que vai ser um jogo totalmente diferente do que foi naquela vez, apesar dos dois estarem com desfalques, a gente com mais ainda do que eles, talvez, naquela ocasião. Então a gente vem com jogadores que não estavam naquela vez, mas vai ser um jogo totalmente diferente até por conta disso e por conta de ser uma final, né? Já é um ambiente que fica diferente, mais tenso, mais pressão para os dois lados. Então eu espero que a gente possa decidir em casa, isso vai ser definido no sorteio, mas senão a gente vai estar pronto para buscar esse título, independente se for fora ou em casa. Deu, galera. Obrigado.